was. But when Jeremy Capello looked in the mirror, he knew things were not quite normal. The mirror's not working. They say older women are different. He just wanted to find out how. At last, a movie you can sink your teeth into. Em termos de cinema de terror, os anos 80 foram tão frenéticos, foram tão povoados de cinema, que não se pode falar em cinema de terror dos anos 80, uma vez que esta bolha engloba todo um ecossistema de géneros, e eu hoje vou falar de um desses subgéneros, que é o filme, a comédia teenager de terror, que era muito comum nos anos 80. Nós já falámos aqui de um exemplo, por exemplo, Teen Wolf, de 1985, com Michael J. Fox, que recebeu o maravilhoso título de O Lobo Jovem em Portugal, que será talvez de todos aquele mais conhecido. Tendo em conta que a maior parte destes filmes eram apontados a uma malta destas idades, entre os 14 e os 20 e poucos anos, era perfeitamente normal colocar as suas agruras do crescimento nestes filmes, até porque melhorava a identificação e melhorava também, claro, o box office. Outro filme também muito famoso, que eu gosto muito e não falei ainda, é o The Lost Boys, de 1987, em que dois irmãos, um mais teenager e outro já mais velho, enfrentam uma cidade infestada por vampiros adolescentes. Também temos o Fright Night, de 1985, que também envolve a história de crescimento de um jovem cujo vizinho, o recém-vizinho, é vampiro. Temos a clássica Buffy the Vampire Slayer, não a série que vocês viram, um filme que saiu em 1992, que depois deu origem a essa série. Jim Carrey também em 85 fez o Once Bitten, em que ele é mordido por uma vampira. O Monster Squad, que já falámos aqui, uma espécie de Goonies do universo de monstros da Universal, e o Hocus Pocus, por exemplo, o Gremlins, o Idle Hands, já de 1989, que tem uns adolescentes a serem adolescentes preguiçosos, a serem possuídos por um espírito demoníaco, mas apenas numa mão, e estes são os filmes do mesmo género daquilo que vamos falar hoje, que é do filme My Best Friend is a Vampire, que recebeu o título português O Meu Melhor Amigo é um Vampiro, que é, portanto, uma destas comédias juvenis, adolescentes, de terror, que saiu em 1987, que nos conta a história de um jovem, um Jeremy Capello, que é interpretado por aquele ator que mais tarde fez a série House, Dr. House, que era o seu melhor amigo, a única pessoa de confiança do Dr. House, que também, se vocês bem se lembram, deu uma perninha no elenco de O Clube dos Poetas Mortos, com o saudoso Robin Williams. Este Jeremy é um adolescente perfeitamente típico daquelas pequenas cidades americanas dos anos 80, que poderão ou não existir apenas neste cinema e nos filmes, como eu nunca lá fui nesta altura, imagino que fosse assim a América. E ao longo do filme, este jovem tem que lidar com a sua recente maldição, que foi visitar uma pessoa, uma amiga, uma jovem muito receptiva à prática do coito, que lhe terá dado uma dentada, e ele aos poucos foi se transformando num vampiro. Ele não acredita que se transformou num vampiro, ninguém acredita, ele tem a sua vida para lidar, como por exemplo no Lobo Jovem, e aos poucos vai se transformando num vampiro com todos aqueles chavões deste tipo de cinema. Por exemplo, vai comer uma pizza e não consegue comê-la, e depois descobre que a pizza tem alho. Ele está a tentar ver-se ao espelho para se vestir e não aparece ao espelho. Esse tipo de coisas, eu diria que é a resposta do Teen Wolf à temática dos vampiros. Temática essa que é levemente abordada também no fim do filme. É um filme que lida muito com este género de coming of age, não é? O amadurecimento, que normalmente é uma comédia e em que se coloca as dores do crescimento a progredirem, mas envolvidas sempre em alguma comédia, não é? Para as pessoas não ficarem tristes e deprimidas.
acaba por ser um filme muito leve, divertido, que ao contrário dos outros filmes de vampiros, que são violentos e têm muito sangue e são sombrios, este tem uma abordagem cómica e bem humorada e também, convenhamos, descomprometida, até porque não se analisa a longo prazo as chatices que este jovem terá que enfrentar. Em termos da sua inserção naquilo que era a cultura pop, temos uma banda sonora super recheada de grandes êxitos da altura, se calhar algumas que foram ficando pelo caminho, outras que ainda são muito famosas. Todo o estilo, não é? Olhamos para isto é claramente um filme dos anos 80, daqueles filmes que hoje em dia são replicados. Este até poderia ser agarrado nele e fazer-se dele um showcase daquilo que era o teenager típico nos filmes de terror PG-13 dos anos 80. Aqui a grande mais-valia deste filme é que, em vez dele apresentar Jeremy, não é, esta personagem protagonista, não é, como um monstro que só quer sangue e matar e que sente aquela fome incontrolável e que tem que lidar com os seus instintos e depois acaba por ter que se alimentar e matar, ele aqui tem uma abordagem muito mais leve, eu diria até da maneira como se lida aqui com a aceitação das diferenças e encontrar o equilíbrio das relações, que isto será até uma projeção, uma fábula para a homossexualidade, digo eu, olhando assim, com este olhar de quem já viu muito filme e quem já se viu obrigado a encontrar muitos significados. É um filme que não é muito conhecido, apesar de ele ter um título português. Eu lembro-me da cassete, nunca ouvi na altura, nunca me chamou a atenção. A capa é muito gira, é um liceu, não é? Onde estão aqueles cacifos, tipicamente dos liceus americanos dos anos 80, do cinema, lá está. Não sei se isso se reflete na vida real, mas no cinema toda a gente tinha um cacifo, e há um cacifo que é em forma de caixão, é preto, os outros são mais claros, e em baixo, ao fundo, tem umas sapatilhas perfeitamente típicas que se usavam nos anos 80, que hoje, curiosamente, estão também muito na moda. Vi por 2 vezes, o filme acaba por ser leve demais, não é? Acaba por ser uma comédia, quase uma série, parece uma série de teenager, das que se vêem hoje na Disney, não é de todo um filme que corra grandes riscos, é bem disposto demais, até ao ponto de não se comprometer com o seu lado negro, que aqui, digo eu, seria muito bem-vindo. No entanto, imagino que isto fosse para um público mais novo, que na altura o PG-13 é o equivalente quase hoje em dia ao R rating, não é? Maiores 16, porque a malta estava habituada a ver coisas mais duras. Hoje em dia as redomas tapam as flores de estufa e impedem-nas de viver. Na altura não era tanto assim, tanto que nós íamos brincar para a rua, andar de bicicleta, e as nossas mães não nos podiam chamar porque não tinham telemóveis, e os primeiros a chegar a casa eram aqueles cujas mães tinham uns pulmões mais potentes para lhes gritar do meio da rua. Vi porque achei curioso a ver o Blu-ray deste filme. Não é de todo um dos meus preferidos dos anos 80, como já vos disse. Prefiro ver este tipo de filmes, aqueles de terror muito estilizados, escuros e sérios e sem ponta por onde se lhe pega, que hoje em dia aparecem muito nas nossas plataformas de streaming. Não sei onde o encontrar, já sabem que eu sou cliente premium do Videoclube do Sr. Joaquim, mesmo para conteúdos que possuo as plataformas oficiais. Eu sou um seguidor, sou uma pessoa que faz parte do séquito do Videoclube do Sr. Joaquim. Someone's going to get it in the neck, and soon. So you think you have problems?